Esse vídeo é para responder alguns vídeos de uma pessoa chamada no YouTube, Dr. Wong, que eu acho que deu algumas entrevistas na TV, alguns vídeos no YouTube. Ele parece estar na TV, alguma coisa assim. Mas ele constantemente continua publicando no YouTube vídeos tentando passar informações erradas quanto aos dados que o Brasil tem sobre a Covid. E o problema é que ele sempre usa o nome da ciência para transmitir coisas que não são verdadeiras. Então, como cientista, eu acho que às vezes a gente tem que ah, olhar essas pessoas que usam o nome da ciência, ou principalmente ele, que eu verifiquei que ele tem um doutorado, ele é médico, pediatra. Então, esse tipo de pessoa é perigoso porque eles têm um doutorado, ou têm um mestrado, têm uma graduação, e eles olham os dados, usam a ciência contra a ciência, porque quando você usa a ciência e distorce o que ela está dizendo para seu interesse, ou não sei, ou porque ou você é burro, ou você distorce por uma má vontade, por um interesse que não é o interesse real da ciência. Então eu acho que de vez em quando essas pessoas aparecem, e eu acho que esse tipo de coisa é perigoso, e nós cientistas temos que de vez em quando uh, vir a público, falar com os nossos amigos, os familiares, e mostrar o que a ciência realmente diz, ou o que os dados estão apontando. Sem Não cabe aos cientistas decidir a política, porque no final das contas quem decide os atos finais, o que vai acontecer com a sociedade, são os políticos. Eles decidem se vão seguir ou não os cientistas. Mas os cientistas têm que dizer só simplesmente a verdade, os fatos, mostrar o que estão apontando. E daí os políticos decidem o que fazer ou não. Então, mais do que só responder os comentários que ele coloca aí, porque ele coloca muitos absurdos, e sempre dizendo que é pautado na ciência, ou pautado nos melhores cientistas do mundo, e eu vou só mostrar que tudo que ele fala não tem sentido. E toda essa coisa pode ser usada não só para... O vídeo dele não pode ser usado não só para contrapor ele, que eu estou fazendo esse vídeo, mas para dar informação. Porque a mídia, ela fala de algumas coisas, às vezes que tem os dados de alguma universidade, como o Imperial College, que falou que ia morrer tantas pessoas no Brasil e tal. A mídia, ela de fato, muitas vezes apresenta esses dados, mas dá uma notícia um pouco superficial. E às vezes carece um pouco de mais explicação para o povo. Então, por exemplo, eu também acho que vou dar uma explicada nesse vídeo, na segunda parte, sobre mais ou menos o que é pico, o que é esse fator R, alguns detalhes que a gente ouve muito na TV ou nos programas, mas que as pessoas mal intencionadas ou usam para distorcer as coisas, ou por fatores políticos, eu não sei mais. Como ele tem um doutorado, eu achei importante fazer esse vídeo, e convido todos os meus colegas, médicos, físicos, químicos, nós que somos da ciência básica principalmente, que a gente tem capacidade de analisar os dados e ver e dizer o que os dados dizem, só isso. E aí você decide o que você quer fazer com os dados. Você quer tomar que ações, mas a ciência tem que ser verdadeira e apontar a verdade, no sentido de dizer é isso e não distorcer. Pois bem, mas além de responder ele, porque acho que é uma grande perda de tempo só ficar respondendo quando a pessoa aparece falando besteira, eu vou usar esse tempo para também dar informação, mostrar algumas informações que eu não sei se estão colocando muito na mídia. Mas a internet é uma fonte inesgotável de informação, e tem muita informação, principalmente agora com essa Covid. As universidades estão trabalhando demais para ter informações todo dia. Então eu vou usar esse espaço para isso. Mas eu vou dar aqui o play em um dos vídeos dele, por exemplo. Então, recebi inúmeros pedidos dentro no Instagram de vocês perguntando: ué, chegando no pico? Já passou o pico? Ou ainda temos o pico lá para frente?
Eu demorei um pouquinho para responder isso, porque estava esperando a evolução dos acontecimentos do Brasil, mas principalmente tentando procurar as informações de outros países. E como vocês sabem, muitos países já estão começando a afrouxar o seu regime de quarentena, abrindo. A Dinamarca já na semana passada abriu as creches e escolas, a economia já está começando a andar, engatinhando. A Áustria também, a Tchecoslováquia abriu também a semana retrasada, a Alemanha já abriu também, quer dizer, alguns que não estavam fechados, já estavam funcionando e assim por diante. A Itália, a Espanha já estão com planos de iniciar. A Espanha, inclusive, vocês devem ter visto nos jornais, as crianças estão brincando na rua, podem brincar 1 hora na rua, etc., sempre acompanhado, mas de qualquer forma, vamos ver. Okay? Então, nós temos aqui o nosso mapa estatístico atualizadérrimo, que foi feito exatamente essa noite, com os dados apresentados até a meia-noite de ontem do Brasil. Então vocês veem aqui uma coisa interessante. Onde foi o nosso pico? Se nós não tivermos feito absolutamente nada, o pico provavelmente, quer dizer, certamente estaria aqui em torno de 6 a 9 de abril, talvez um pouquinho mais para frente, justamente na época da Semana Santa. Então aqui. Mas como houve esse quarentena, então ele foi empurrado para frente. Se vocês veem os meus posts anteriores, eu sempre falei isso, nós vamos empurrar para frente. E aí então teve provavelmente um outro pico aqui na semana, depois da Semana Santa. E aí começou a estabilizar, 3,348, quer dizer, não muito diferente do 3,375. Opa, aqui no dia 25 nós tivemos um pico extraordinário, 6201. O que será que aconteceu? Mas extraordinário, porque quase dobrou em relação aos outros. Então a pergunta é certo? Quem sabe estatística, quem sabe epidemiologia, sabe isso não pode acontecer, não deve acontecer. É considerado, inclusive, se joga o número fora, porque teve alguma influência externa, não usual, que fez isso. Eu acredito que provavelmente, logo depois do fim de semana prolongado, que nós tivemos dia 21, certo? Começaram a entrar todos os dados, e também naquela semana começaram a vir resultados de testes que não eram feitos anteriormente. Mas de qualquer forma, houve um aumento extraordinário, mas você vê, logo depois, no mesmo dia seguinte, que era ontem, certo? Caiu justamente até menos do que os dias anteriores. Então, nós podemos... claro, esses picos acontecem, como vocês vão ver em outros países também. Primeira coisa, em relação a países, votarem, isso não tem nada a ver com o Brasil, porque cada país tem seu tempo diferente. O primeiro caso, a primeira morte, quando aconteceu a 100ª morte, por aí vai. Então, o fato de um país estar abrindo não quer dizer nada. Tudo bem. O que quer dizer que todos os países têm que abrir. Isso todo mundo sabe, isso é óbvio. Agora, a questão do pico. Ele fala do pico como se fosse... ele acha que o pico ia acontecer antes e ele vai falar que a quarentena é burra porque empurra para depois. Mas a quarentena é justamente essa ideia de empurrar. Mas ele apresentou os dados aí, ele sempre olha só para os pontos, para os dias. E porque ele vê umas coisas subindo e descendo, ele acha que isso é o pico, porque está subindo e descendo. Então eu vou dar uma explicação sobre isso. Mas o que ele está falando aí não tem nada a ver com pico. Isso só são variações do dia para o outro. E outra coisa é que você tem um dia que ocorreu mais do que o dobro, ou em torno do dobro de número de casos, está falando do número de casos aí. Você não joga fora esse dado, porque isso não é uma medida de laboratório que você está preparando a medida como física, alguma coisa assim. É uma medida do número de casos. A não ser que os testes estivessem saindo errados. Aí você poderia questionar o número de... Mas isso não ia acontecer um dia, poderia acontecer vários dias. O fato é, mesmo que tiver acumulado, esse número se conserva. O número de casos de pessoas contaminadas é algo que se conserva. Então essas pessoas estão contaminadas. Se você não quer dizer que foi de hoje, tudo bem. Provavelmente você quer dizer que foi quando? Foi de ontem. Então você volta aqui para esse gráfico aqui e vai adicionar para o dia anterior. E o dia anterior você vai, de vez 375, você vai ter 400, ou esse aqui um pouco mais. O fato é que se você diminuir esse 621 para 3.735, o fato é que vai ter um aumento. Se não é nesse dia, vai ter um aumento nos outros dias. E o que é importante é olhar ao longo, a curva, com o tempo, não só num dia, mas numa semana ou no mês, e ver para onde ela está indo, se ela está subindo ou está descendo. Isso é simples. Então não tem isso aí que ele já falou, já não tem nada a ver com o que ele falou, e eu vou dar mais explicação
depois, porque ele fala muita besteira. No slide próximo. Agora eu vou apresentar aqui um slide, desculpe que é pequeno, mas vocês vão ter que ampliar, mas eu tinha que, por questão de explanação para vocês, juntar todos esses dados. Esse slide foi feito considerando o dia do fechamento, ou de lockdown, que é aquela linha vermelha, vertical que vocês estão vendo em alguns desses slides, e o número de dias que chegou até o pico, certo? Então é a onda. O que aconteceu? Então, vamos ver, Austrália, 13 dias, alguns países que não tiveram, como Coreia do Sul não fez. Ele disse que não fez quarentena, mas tem que ter um pouco de cuidado entre não fazer quarentena e ter medidas sociais rígidas, como a Coreia teve. Embora não teve o lockdown, mas a quarentena é óbvio que teve. Esses gráficos aqui ele não diz de onde é que são, então eu não vou nem perder tempo, não diz de onde é que são, e diz que o pico foi atingido há 10 dias, 13. Isso não pode ser dito, o Brasil não foi atingido o pico. Então ele tem aqui dizendo Austrália de 13 dias, Islândia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, São Paulo, 15 dias. Ele não pode dizer que o pico foi atingido. Isso aqui ele não diz nem o dado. Então isso aqui é perda de tempo. Essa parte aqui não faz sentido. A Suécia que não fez lockdown nenhuma, 29 dias. Estados Unidos fez um lockdown mais ou... Ele não pode dizer que a Suécia está no pico, porque nem os suecos sabem se está no pico ainda. O que eles sabem é que o número de casos vem aumentando. Mas isso é uma outra coisa que a gente vai falar sobre a Suécia. Menos, 26 dias para atingir. O pico é o mesmo, tá certo? Mas o que é isso para o Brasil? Será que nós estamos diferentes? Mas deixa eu falar mais uma coisa que talvez muito claro aqui, que os países muito próximos, com temperatura muito próximas, fazendo o fechamento, quarentena ou não, o período para atingir o pico é o mesmo, tá certo? Mas o que é isso para o Brasil? Será que nós estamos diferentes? Mas deixa eu falar mais uma coisa que Ele acha que o clima faz muita diferença. Também eu vou mostrar outras coisas sobre em relação ao clima fazer diferença ou não. Eu também posso ajudar um pouquinho. Você sabe o que é imunidade rebanho? Então, já falei para vocês, mas talvez vocês não entendam muito bem. No primeiro slide aqui, nós temos um vírus que aponta, que está todo, o coronavírus, está vendo que cheio redondinho, e as outras são as pessoas que, em colorido, são as pessoas que são suscetíveis. E o branco são as pessoas que têm imunidade natural, quer dizer, eles não pegam nenhuma doença. Então, no início, obviamente, ninguém tem imunidade, é um vírus novo, e então todas as pessoas suscetíveis. Depois de um certo tempo, como esse vai entrando contagiando as pessoas, então é a terceira figura mais para o lado. Então todos eles adquiriram e ainda tem mais gente imunizado, certo? Tem as três ou quatro pessoas que são imunes naturalmente, certo? Ou são portadores sadios. E você vê que o número de pessoas que apresentam suscetível à doença começa a cair. Essa, para vocês, eu sempre falei, é necessário em qualquer epidemia. Agora, eu vou voltar ao slide anterior porque eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com a Suécia. A Suécia... Tá, o número R que ele falou aí, tá certo. O que ele falou aí faz sentido, é verdade. A epidemia precisa... é preciso sim esse número R aí ser atingido, mas o problema é o seguinte. Então tem esse número R0 aí, que é a taxa básica de reprodução do vírus, que é estimada em torno de 2,5, 2,6, por aí. Esse daí é um número que não é dependente das ações de contentamento ou de distanciamento social. Então esse número é fixo e quando começa a epidemia esse é o número. Então cada pessoa passa a doença para mais ou menos 3 outras pessoas, 2,6. E o objetivo para parar a doença, a transmissão, é que esse número chegue e seja menor do que 1. Quer dizer, ninguém passa para ninguém, fica menor do que 1. Agora, para atingir essa imunidade de rebanho, ou herd immunity, esse número tem que saturar em ser 1. Então, quando é 1, cada pessoa está passando para cada pessoa, e quando é menor do que 1, ninguém está passando. Então, o número 1 é o número de saturação. É quando a gente atinge esse RC1, é quando a doença começa a ser controlada. Está no limite de ser controlada. Mas esse R0 é uma coisa fixa. O que muda realmente é o chamado efetivo. Esse daí é o básico. O número efetivo de reprodução, que é o R, capital R, ou R de T, que muda com o tempo, esse é dinâmico, ele está sempre mudando. E o que é que vai fazer ele mudar? Bem, pode ser várias coisas, pode ser clima, pode ser as pessoas distantes não interferindo umas com as outras, portanto não passando umas para as outras. Pode ser vacina, pode ser remédio, pode ser várias coisas. Qualquer coisa que diminui o contágio. O que acontece é o seguinte, para obter esse número 1 da imunidade de rebanho, você tem que ter o R0
multiplicado por um fator, por exemplo, aqui vou chamar de S, que é o número de pessoas susceptíveis ao vírus, e isso aqui tem que ser igual a 1. Quando isso é igual a 1, a gente está nessa saturação do controle. Isso daqui é o efetivo, é o R efetivo. Pois bem, mas essas pessoas que são suscetíveis, a gente pode dizer que, em termos de pegar o vírus, pode ser tipo S, as pessoas que podem pegar, e vamos chamar IMM, o número de pessoas que são imunes, certo? Então, no final das contas, S mais I é 1, são tipo 100%, e à medida que o número de pessoas imunes aumenta, o número de pessoas susceptíveis diminui. Tudo bem, mas rapidamente, se a gente botar aqui S é 1 menos I, S é 1 menos I, igual a 1, você vai obter que, rapidamente aqui, só esse R0, ou esse I de imune, ele é igual a 1 menos 1 sobre R0. Se R0 é 2,6, isso aqui é mais ou menos 62%. O que eu quero dizer com isso aqui e todo mundo já ouviu esse negócio, 60, 70%. O que acontece é o seguinte, a doença só vai ser controlada sem nada ser feito, vacina, outras coisas, simplesmente pelas pessoas transmitindo umas às outras, só vai ser controlada quando a gente obter esse 62% da população doente ou pegando o vírus. Acontece que o Brasil tem o quê? 200 milhões de pessoas. 60% já é 120 milhões, certo? Então 120 milhões é muita pessoa. Se estima agora que o Brasil tenha, vamos dizer, bota aí por cima, ou aproximado 1 milhão de pessoas infectadas. 1 milhão para 120 milhões, ainda falta 100 milhões, se você quiser dizer, 100 milhões ainda. 119, para ser mais exato, mas diga 100 milhões. Então é 100 vezes mais do que o que está hoje. E o que acontece é que isso vai explodir os leitos, o sistema de saúde, e não tem condição. Então o que ele falou aí, bem, não faz sentido, porque simplesmente a imunidade de rebanho não pode ser atingida sem uma catástrofe. Esse é o problema. Então ela é impraticável. Ele está falando outra coisa aí da Suécia. Ele diz que a Suécia, isso é verdade? Hoje, eu calculo que nós atingimos a terceira, quarta onda. E ele está absolutamente correto. Se vier uma segunda, terceira, quarta onda, a Suécia vai sair numa boa. Ele já tem a maior parte dos cidadãos dele já com anticorpos. E um dado muito importante, que é financeiro e econômico, certo? Olha, comparando com os outros dois países, a Finlândia e a Noruega, são os países vizinhos à Suécia, os cálculos a Suécia, certo? Só teve uma queda da economia interna, das transações internas, de 30% da sua economia. Enquanto a popularidade dele subiu mais que os outros, porque o povo não sofreu. Na Suécia estavam almoçando, podiam almoçar, jantar nos restaurantes, não podia ficar no bar, as pessoas não podiam, as aglomerações eram limitadas a 50 pessoas, e a informação é a seguinte, a instrução é assim, se você puder ficar em casa, fique, mas não é obrigado. Então, quero mais mostrar uma coisa. Essa foi uma estimativa do que nós tivemos em São Paulo. A estimativa pessimista do governo do estado era que, olha, a curva lá em cima. Uma curva otimista são essa aqui de azul. E essa de verde, esse ponteiro verde, é o número real de casos aqui em São Paulo até o dia 15, 16 de abril. Certo? Olha onde vai. O esperado de São Paulo é muito menor. Então eu pergunto para vocês, era necessário? Precisávamos dessa quarentena dura? E finalmente eu quero mostrar para vocês as mortes no Brasil, certo? Lembrem daquela curva lá em cima? Aqui está a mesma coisa. Então, o pico aqui acompanha o pico de casos novos no Brasil. Então, você vê, caiu notificações e também caiu o número de mortes. Bem, da Suécia é verdade, a Suécia não adotou o lockdown, isso é verdade, mas a Suécia sim pediu que as pessoas mantessem a distância, e eu vou já mostrar alguns gráficos sobre isso daí, mas esses dados, uma das coisas importantes é que a Suécia é menor do que São Paulo, então é muito fácil de controlar uma cidade que é menor que São Paulo, são 10 milhões, São Paulo tem, Grande São Paulo, acho que com
com o estado são 44 milhões e São Paulo 12 milhões de pessoas, enquanto a Suécia são 10 milhões de pessoas. Então é completamente diferente porque o tamanho, o que é que acontece? Como é que o vírus se propaga? É com a densidade de pessoas com pessoas. Se a Suécia é 10 milhões, tudo bem, a Suécia é um país muito pequeno, não cabe aqui. E se a Suécia está certa ou errada, bem, isso ainda não foi descoberto por ninguém. Ninguém sabe ainda. Os casos deles aumentam, mas eles estão tranquilos em relação às mortes, porque eles estão tendo morte, mas eles acreditam que vão passar por essa sem o que é o mais importante que eles têm que analisar, que é o número de leitos ser sempre respeitado. Ninguém ficar sem atendimento. Acontece que nesse caso no Brasil, isso não pode ser... ninguém pode garantir que isso vai acontecer. Na verdade, já está acontecendo o contrário. O número de leitos ser mais ocupado do que a capacidade. Então, a Suécia aí é menor do que São Paulo. Então, ele pega um exemplo e quer trazer esse exemplo como se for o caso geral. Quando, na verdade, a maioria do mundo está fazendo o isolamento, está fazendo as medidas. Inclusive, voltando ao que eu já falei, a Suécia está fazendo. E outra coisa, as pessoas, o padrão de vida da Suécia é muito mais alto que o do Brasil. A gente sabe que não tem essa realidade dos ônibus na Suécia, né? No Reino Unido aqui não tem essa realidade dos ônibus tão lotados como tem aí no Brasil, São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro e todas as grandes capitais, metrópoles. Então não faz sentido pegar o exemplo da Suécia e querer impor no Brasil. O exemplo do Brasil é único, tem que ser analisado como uma coisa única. E depois ele vai falar aqui que o número de mortes está caindo, porque ele gravou esse vídeo 4, 5 dias atrás, mas ele sempre se confunde, ele olha para o número, para o pico, para os picos diários e acha que isso é um pico, ou não deixa de ser pico. Isso não tem nada a ver com pico, não. Vou já explicar por quê. E ele fala que o número está caindo. Até depois ele grava 2 dias, 3 dias depois, um outro vídeo dizendo que o número está aumentando e ele vai explicar porque é por causa da quarentena que está caindo, os números estão subindo. Então ele já entra em completa discordância com o que ele mesmo fala. E finalmente, eu quero mostrar uma coisa. Se vocês olhem para esse gráfico da esquerda do globo, é assustador, cada dia aumenta mais, não é verdade? Meu Deus! Mas se você verificar realmente o número de óbitos diários, é esse que é importante. Está caindo cada vez mais. Então, nós passamos do pico? Eu acho que sim. Mas, eu posso dizer uma coisa, não tenho certeza se isso realmente é verdade. Por quê? Porque nós empurramos com essa quarentena burra, como nós falamos, e é possível, quando chegar junho, julho, nós vamos ter mais uma onda, depois mais uma onda lá para frente. E que sabe o que vai acontecer? Cada vez que aparecer uma onda, obrigatoriamente vai ter que um fechamento. Será que nós aguentamos? Será que nós vamos aguentar abrir e fechar, abrir e fechar? É o medo que está nos Estados Unidos, é o medo que está toda a Europa, onde fizeram quarentena. Mas não é o medo da Suécia, porque eles não fizeram, nem a Coreia, nem o Japão, que não fizeram quarentena. E lembro vocês dessa figura sempre do que acontece com a quarentena, esse azul desce e a segunda onda para frente. Então, nesse momento, já atingimos o pico que era esperado. Será que vai ter outros picos? Só o tempo vai dizer. E se tiver mais mortes aqui para frente, nós sabemos quem são os culpados. Tá certo? São os culpados. Até mais. Tá bom, eu vou explicar essa parte aqui porque essa parte aqui é importante. Desce e a segunda. Ele mostrou aqui, fez piada com o gráfico, dizendo que a Globo, eu sei se Globo mostra que os números de óbitos no Brasil estão aumentando, certo? E o que tem que ser mostrado é os óbitos diários, certo? Os jornais mostram os números de óbitos diários e não está decaindo assim como ele está dizendo. Inclusive, ele não mostra mais esse gráfico aí, que ele sabe que está falando besteira. E qualquer pessoa vai perceber isso. Vamos voltar aqui para a tela. Então ele diz que está caindo aqui, o que não é verdade, né? E eu vou mostrar como é que esses números diários estão ocorrendo. E depois esse gráfico aqui. Ele já apresentou esse gráfico aí e ele diz o seguinte, olha, aqui tem um pico, certo? Pois esse pico aí grande é o que aconteceria sem quarentena e a gente é burro, a quarentena é boa porque vai empurrar isso e nunca chega e o pico fica 1, 2, 3 picos. Ele confunde tudo aqui porque primeiro ele mostra um gráfico sem dar os detalhes de onde esse gráfico foi feito e tudo mais. E uma das principais coisas desse gráfico é mostrar onde é que está a linha onde tem a capacidade máxima do sistema de hospitalizar as pessoas na UTI. Se você colocar essa linha está lá embaixo. E como essa linha está lá embaixo, você não pode permitir esse grande pico. Porque se acontecer esse grande pico, se as pessoas já morrem sendo atendidas, sem atendimento ainda, fica muito pior. Então,
E aí ele pega e diz, olha, com quarentena, esse gráfico azul aí, né? Tem uma diminuição e depois aumenta. Ele está completamente equivocado, porque o que acontece é o seguinte, não é isso que o gráfico está dizendo. O gráfico diz que quando você aplica a supressão, você diminui o pico, e aí se você passar 4 meses, aí acho que alguns dias, eu não sei esse gráfico dele aí, mas quando você solta a quarentena, relaxa, e aí sobe. Mas você tem que soltar para isso acontecer. Mas veja, depois de você soltar, o pico ali ainda está menor, certo? Então a quarentena ali diminuiu. O problema é que você não quer deixar essa linha azul acontecer quando você faz a quarentena, não é isso. Você quer primeiro controlar, você controla, e aí depois quando está controlado, você tem que fazer, a Organização Mundial de Saúde já tem, e os países estão tentando seguir 6 ou 5 critérios que você tem que seguir, como fazer muito teste, verificar todo mundo que teve contato com aquela pessoa infectada, e aí pedir para elas entrar em quarentena de 14 dias, e aí por aí vai uns outros fatores, como por exemplo, também pedir todos esses contatos das pessoas para se isolar. Mas o fato é que essa segunda onda é outra coisa que também as pessoas, os cientistas não querem que aconteça. Na verdade, querem que controle. Mas isso aí é só para mostrar isso. Eu vou mostrar aqui o que é que isso quer dizer. Por exemplo, eu tenho aqui uma série de... Vou mostrar praticamente que é isso que ele mostrou do Imperial College. Tá, por exemplo, esse aqui mostra um grande pico, essa linha vermelha aqui é no Reino Unido aqui, e mostra que aqui, acima, qualquer coisa acima disso aqui não pode ser atendido, certo? Acima dessa linha vermelha, o sistema, o SUS daqui, que é o NHS, não pode atender. Então, veja aqui, se não fizer nada, nada, essa linha preta é muito alta. Se faz só, por exemplo, só fechar as escolas e as universidades, tem essa linha verde aqui, certo? Quer dizer, já diminuiu, mas olha, está muito alta. Se você isola os casos e pede para as pessoas ficarem em casa de quarentena, só as pessoas que estão doentes, é a linha laranja. Aí tem a linha, esse aqui eu já vou dizer, é o resumo número 9, o trabalho número 9 do Imperial College. Fechar as escolas e universidades, essa aqui, esse menor aqui é isolar os casos, pedir as pessoas ficarem em casa e distanciar os mais velhos. Distanciar os mais velhos, né, que chamam de quarentena seletiva ou proteger as pessoas mais velhas. Como você pode ver, ainda assim é muito alta. Então foi isso que fez o governo britânico, o Boris Johnson, na Inglaterra, no Reino Unido, adotar o lockdown, porque não tem condição, é muito alto, como você pode ver. Então todas essas coisas têm que ser usadas juntas, não só uma. Mas eu quero mostrar aqui o que ele mostrou, certo? Ele mostrou exatamente esse gráfico aqui, certo? Se você lembrar, ele mostrou esse gráfico aqui. Se você olhar aqui para esse gráfico, essa linha preta aqui não faz nada, como você vê, é muito alta, certo? E essa verde aqui é justamente você aplica a supressão, o lockdown, rígido, por 4 meses ou 3 meses aqui, de abril para setembro, certo? E aí você solta. Quando você solta, ele sobe de novo. Pode olhar aqui, ó, dá uma subida rápida. Então, é um problema. Os cientistas dizem, bem, então tem que fazer isso com cuidado. Se você só prende as pessoas e depois solta, isso não é o que a gente quer, não é o que a ciência ensina. O que se ensina é que tem que ser feita alguma coisa, juntamente com o relaxamento das medidas, para que essa segunda onda, digamos assim, não exploda. E aí você pode ver que fazendo medidas como isolar os casos, pedir as pessoas ficarem em quarentena em casa, as pessoas que estão já doentes, e a distância social, é essa linha laranja. Ela dá uma diminuída boa, mas como você pode ver aqui, ela já passa do número de leitos de UTI, aqui no caso no Reino Unido. E depois aí sobe bastante de novo, né? Porque esse aqui é uma janela de 4 meses aplicando isso. Quando você termina de aplicar isso, sobe de novo. Isso não quer dizer que a quarentena é burra. Isso aqui só está dizendo o que acontece se você pedir o lockdown, pedir que as pessoas façam todas essas atividades de distanciamento social e depois solte completamente. Mas nenhum país que não seja ignorante vai fazer isso. Todos os países vão ter que
primeiro controlar e depois relaxar aos poucos com medidas. Então, não tem explicação para o que ele fala. Eu não posso acreditar que ele diz que a quarentena é burra, mas as ideias dele são burras. Certo? Então, essa é a explicação dessa parte aqui. Como você pode ver no gráfico dele, ele não mostra essa linha vermelha no caso do Brasil. E a gente sabe que o Brasil tem em torno de 44 leitos para cada 100 mil pessoas. Eu lembrei aqui, ó. No caso do Reino Unido é 6,6 a taxa de número de leitos. E no caso do... Eu vou dar uma olhada. E no caso do Brasil, eu acho que é 22, uma coisa assim. Estou encontrando aqui, mas eu vou postar isso. Vou deixar... tá aqui, são 25, acho que são 22 mil na rede de saúde e 23 mil na rede privada no SUS, são dá uns 44 mil, que é muito pouco para o que iria precisar. Porque nós empurramos com essa quarentena burra, como nós falamos, e é possível, quando chegar junho, julho, nós vamos ter mais uma onda, depois mais uma onda lá para frente. E que sabe o que vai acontecer? Cada vez que aparecer uma onda, obrigatoriamente vai ter que um fechamento. Será que nós aguentamos? Tá, obrigatoriamente. Bem, isso que ele falou aí, eu vou deixar para explicar provavelmente aqui depois e mostrar uma outra coisa, porque de fato o paper aqui sugere que se façam ciclos, porque não dá para aplicar quarentena por um ano, e de fato o lockdown, na verdade, porque isso é muito prejudicial para a economia e tudo mais. Mas como você pode ver que esse gráfico aqui, a sugestão é, você faz os 3 meses, relaxa um mês, depois faz de novo, relaxa, faz de novo, com o objetivo de quê? Sempre com o objetivo de deixar esses picozinhos abaixo da capacidade máxima de hospitalização. Essa é a solução encontrada, é o que se pode fazer. Porque só soltar, se explode. E ele mencionou alguma coisa sobre, ele menciona em outros vídeos também, sobre a temperatura e umidade, mas isso já a gente pode ver nos trabalhos científicos que o que ele falou não tem nada a ver. Já foi descartado ou está em investigação, e o que é importante é ver a situação do Brasil. Ceará, Fortaleza, que é muito quente, 31 graus geralmente, tem os números de casos altos, e outras partes do Brasil, outras partes do mundo também, não tem nada a ver com... Você pode ver que o fator da transmissão com a temperatura ou a umidade não é suficiente para parar a transmissão, certo? Eu vou mostrar algumas informações sobre isso também. Então, eu acho que é sempre importante destacar que são os dados que devem conduzir o que deve ser feito. Então, por exemplo, aqui eu vou dar uma mostrada aqui. Pronto, sobre a questão da temperatura. Ele menciona aí que tem uns trabalhos chineses de outras pessoas que falam que a temperatura influencia, e que ele já falou muito antes que não ia acontecer nada no Brasil por causa da temperatura. Só que ele não cita a conclusão do trabalho. No trabalho que ele cita, fala dos chineses, lê a conclusão do trabalho, você vai ver o que é que a conclusão do trabalho diz. Diz que os nossos resultados sugerem que as mudanças de temperatura somente, como o aumento de temperatura e a umidade no verão, aqui é porque no Brasil não tem as quatro inverno, verão, por exemplo, algumas cidades só tem inverno e verão, as estações, mas o que eles dizem é que no summer, e é o verão, não vai ser suficiente e não vai implicar num declínio ou numa diminuição do número de casos sem a implementação de uma intervenção de saúde extensiva. Então, a conclusão do trabalho é que alguma intervenção tem que ser aplicada, extensiva, quer dizer, não é qualquer uma, é uma pesada. E também fala que mais trabalhos sobre os efeitos da umidade e da temperatura têm que ser analisados, são necessários para poder ter uma ideia sobre isso. Então, quando ele faz de temperatura, ele não tem nem ideia do que está falando. Outra aqui. Essa outra aqui é uma matéria do The Guardian,
que eles estão falando com 4 cientistas sobre se a temperatura vai influenciar no caso do Covid-19. E tem uma parte aqui da matéria que eles falam o seguinte, que eu acho interessante para comentar, que a nossa estratégia de distanciamento social é a principal controle, porque não tem nada melhor do que se pode fazer, e isso é o que faz a transmissão diminuir, certo? E sempre tendo cuidado de não overwhelm the healthcare system, que é sempre tendo cuidado de não ultrapassar os limites do sistema de saúde, que esse é o problema. E ele fala aqui que ele reconhece que é destrutivo para a economia, para a educação e todas essas coisas, mas o objetivo principal tem que ser, a melhor opção é ainda esse distanciamento. E ele deixa claro, quero deixar claro que como um epidemiologista, como controle, para controlar isso, o distanciamento social, né, não é o desejável, mas é o que se tem de fazer. Então a questão é que ninguém disse que é bom, ninguém disse que é bom, é destrutivo, e os políticos decidem o que vão fazer, mas o cientista tem que falar, o que acontece com e sem, e aí deixar os políticos resolver o que eles vão fazer. Mas quando uma pessoa, como um homem como esse, com doutorado, vem falar que a ciência está contra isso, aí esse é o problema. E ele tem uns outros vídeos que ele é bem mais rígido em relação a isso, em dizer que assim ele está seguindo a ciência, quando na verdade ele está indo contra a ciência. Esse é o absurdo todo, porque ele mente, na verdade. Eu não posso acreditar que ele seja burro, embora ele chame a quarentena de burra. Então esse vídeo aí é mais ou menos a explicação dessa parte. Eu vou botar mais informação, no caso, sobre o pico, sobre exatamente esse negócio de quando o pico vem e quando o pico não vem. E dá também uma tabela com previsões do Imperial College, que foi comentado, acho que comentado na mídia, mas não é mostrado. E eu acho que eu vou deixar isso para a segunda parte do vídeo, porque esse vídeo não fica muito longo. Então, essa é a primeira parte do vídeo, eu vou deixar para introduzir mais informação, sempre equiparando com o que ele fala, mas introduzindo informação e não só respondendo aos erros dele.